Tudo bem com vocês? É mais uma manhã aqui no nosso 10º Simpósio Internacional de Tecnologias Digitais. E é um prazer imenso apresentar para vocês o nosso palestrante de hoje. Bom dia, professor Miguel. Tudo bem? Olá, muito bom dia. Tudo bem? Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Vou apresentar para vocês um pouquinho sobre a vida acadêmica de professor Miguel. Ele é licenciado em gestão de empresas, especialista em relações internacionais, mestre em comportamento organizacional e doutor em educação, com pós-doutorado em ensino. É docente do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab. Atua no curso de graduação em Administração Pública, nas disciplinas de Relações Internacionais, Comportamento Organizacional, Inovação e Criatividade no setor público. Em nível de graduação, de pós-graduação, ele é docente permanente e coordenador do mestrado profissional em Administração Pública em Rede Nacional, que é o Profiap da Unilab. Também é docente permanente do doutorado em ensino da Rede Nordeste. Ele é docente convidado no mestrado em Gestão de Recursos Humanos da Universidade de Santiago, em Cabo Verde. Em termos profissionais, tem experiência em áreas diversas, como consultoria em sistemas de formação, cooperação para o desenvolvimento, gestão do ensino superior, tecnologia educacional e gestão de equipes. Então, deixo com vocês agora a apresentação maravilhosa do nosso convidado, professor Miguel Dias. Professor, fique à vontade para compartilhar a tela da sua apresentação conosco. E boa apresentação. Muito obrigado pelas amáveis palavras de apresentação. Sejam todos muito bem-vindos. Quero, naturalmente, dar uma palavra de reconhecimento para o simpósio, um simpósio que vem há vários anos se realizando e principalmente se consolidando naquilo que eu várias vezes faço referência como um dos melhores eventos que nós temos no país na área das tecnologias educativas e também feliz por mais uma vez poder ter a oportunidade de conviver com os participantes e de trocarmos aqui algumas experiências. Muito bem, eu trago como proposta um olhar para a inteligência artificial e para a inovação pedagógica, o professor como maestro digital. Talvez eu vá começar pelas minhas conclusões, talvez eu vá começar por partilhar convosco o porquê desta temática e porquê é que eu considero que nós precisamos, em primeiro lugar, de olhar para a IA como um recurso que promove a inovação pedagógica, é isso que eu preconizei aí no título, e nessa dimensão o porquê do professor surgir como aquilo que eu estabeleci aí como um maestro digital. Bom, para mim, a inteligência artificial que está a trazer aí tantas transformações na nossa sociedade e como não podia deixar de ser, a educação não fica imune a essas transformações. Para mim, a inteligência artificial, ela só faz sentido se ela vier para complementar e ser transformadora na educação. E uma das principais transformações que eu considero fundamentais na educação é, sem dúvida, a inovação pedagógica. Mas, professor Miguel, nós não fazemos já a inovação pedagógica sem que tenha base tecnológica? Claro que sim. E a inovação ela pode ter muitas características que não necessariamente de base tecnológica. Mas, estando nós aqui num evento dirigido para as tecnologias educacionais, nós queremos também olhar para essa dimensão da inovação tecnológica. Então, em primeiro lugar, o que vai caracterizar aqui o meu diálogo convosco é esse olhar para uma tecnologia, para uma tecnologia específica que é a inteligência artificial, de uma forma geral vou falar de IA generativa, de como ela pode auxiliar os vários agentes educativos num processo de inovação pedagógica que venha naturalmente trazer melhor ensino, melhores aprendizagem e melhores resultados educacionais. Bom, e o porquê desse professor como um maestro digital? Bom, de facto, essa analogia do professor como maestro digital, ela surge assim que aquilo que nós sabemos como um maestro verdadeiro conduz uma orquestra coordenando diferentes instrumentos
musicais, para que esses instrumentos tenham desempenho numa harmonia. Da mesma forma, na minha perspectiva, o professor, nos dias de hoje, desta era de inteligência artificial, também vai orquestrar, mas vai orquestrar tecnologias, metodologias ativas, saberes diferentes para promover experiências de aprendizagem significativas. E, nesse sentido, esse professor, esse educador, nesse papel, ele não é um substituto, não vai ser substituído pela tecnologia, mas sim o professor, esse professor maestro, ele vai assumir uma função central como curador, como mediador, como criador de ações pedagógicas e guiando, nesse sentido, os estudantes no uso crítico e ético de ferramentas digitais, nomeadamente as ferramentas de inteligência artificial. Então, tal como o maestro, que interpreta uma partitura e tem sensibilidade para uma visão musical, o professor vai interpretar o currículo, vai interpretar as particularidades de cada estudante, vai interpretar as dificuldades de aprendizagem, as necessidades de resultado e, simultaneamente, com as potencialidades da IA, vai personalizar, dinamizar, enriquecer todo o processo educativo. Então, o porquê dessa organização aqui é essa, e tudo o que eu quero partilhar convosco é alinhado com estas duas perspectivas. Muito bem. O que é que todos nós sabemos? Sabemos que a tecnologia está presente na nossa realidade, sabemos como ela é fundamental para a inovação, redesenha processos de ensino, como envolve os estudantes e como, naturalmente, as instituições educativas tendem a acompanhar a transformação tecnológica para que possa também assumir os desafios que são desafios globais da sociedade. Bom, para além disso, é verdade que encontramos em alguns instantes algumas resistências, por muito que toda a sociedade ela seja tecnológica, mas a tecnologia ela não é só o presente, ela é o futuro. Nós já passamos por muitas transformações tecnológicas no contexto da educação e vamos passar esta, estamos a passar esta e, de facto, a resistência, em alguns instantes, ela, no meu ponto de vista, é mais resultado de desinformação, de falta de ações, quer na formação inicial, quer na formação continuada, projetos que não envolvem toda a comunidade e que, por isso, alguns membros da comunidade ficam mais distantes e sem compreender e sem conhecer o potencial de alguns meios tecnológicos. Então, eu julgo que, com diversas ações bem focadas, nós conseguimos ultrapassar essas resistências. Nós sabemos como a inteligência artificial ela está a assumir um papel preponderante em vários governos por esse mundo fora, e um papel preponderante de enormes investimentos em diversas áreas. O Brasil lidera na América Latina um dos maiores investimentos em inteligência artificial, que não é só para a educação, é para a saúde, é para outras áreas, mas, portanto, há de facto um protagonismo grande e uma atenção para o que a inteligência artificial está a assumir nos vários mercados e também na área da educação. E como eu referia, no contexto brasileiro, a área da educação é sem dúvida uma das que irá ser protagonista. Outro registro também é de que, segundo um estudo da Google e da Duke Insights, 7 em cada 10 alunos brasileiros já usam ferramentas com IA para apoiar as suas aprendizagens. E talvez, em muitos casos, essa utilização dessas ferramentas não é uma utilização que seja mediada, conhecida e partilhada com os professores. Então, o professor se envolver nesse elemento é fundamental para que ele se constitua como maestro, como quem também coordena e supervisiona esse tipo de utilização, principalmente para que seja uma utilização com uma intencionalidade educativa. E os alunos têm uma visão positiva sobre a inteligência artificial. 86% dos alunos, acreditam que a IA será eficaz ou muito eficaz para resolver questionamentos ou problemas. Então, há uma percepção positiva dos alunos que a IA os vai ajudar. Além disso, também os professores consideram que a IA pode ajudá-los a personalizar o aprendizado e a fornecer feedback aos alunos.
Então há também, apesar de os números serem um pouco mais tímidos do que nos discentes, uma visão dos professores quanto a contribuições do uso da IA. E onde é que nós podemos aplicar a IA na educação? Múltiplas áreas, sistemas tutoriais inteligentes, softwares de reconhecimento de voz que podem ser importantes, por exemplo, para as áreas da inclusão, IA com ferramentas para a gamificação, plataformas de aprendizado adaptativo e os próprios chatbots. Eu quero hoje falar um pouquinho sobre os chatbots e, nesse sentido, esse destaque que está aí. Bom, outras potencialidades da IA na área da educação. Feedback imediato, alunos que podem aprender e ter um tutor ao seu dispor que lhes vai respondendo a algumas questões. Por um suporte individualizado, promovendo insights, desenvolvendo o sentido criativo. O nosso foco hoje não é muito a questão da criatividade, mas existem algumas reflexões se a IA vai retirar a criatividade a professores e a estudantes. Existe esse risco, sim, e pode existir esse risco, mas a IA também, com uma correta utilização, pode promover esse sentido criativo, reflexivo e, inclusive, crítico. Depende da forma que nós a utilizamos. Depende do tipo de prompts que nós vamos trabalhar e daqui a instantes também falarei um pouco sobre isso. Então, o risco de termos consequências menos favoráveis pela utilização da IA não está na própria tecnologia, está no modo como nós vamos usar essa mesma tecnologia. Não é? Nós temos inteligência artificial sendo utilizada na saúde para o bem, na indústria para o bem, no comércio para o bem, mas temos a IA sendo utilizada em cenários de guerra. Então, não é a tecnologia em si que tem uma característica inata para o mal, não é? É, de facto, a intencionalidade que nós vamos colocar e, nesse sentido, de facto, me parece que podemos utilizar a IA para promoção de insights, para promover o pensamento crítico e algo que eu registro aí, que é a otimização do tempo dos professores. Eu considero que hoje sou mais eficiente na gestão do tempo, sou mais produtivo em algumas áreas pela utilização de algumas ferramentas de IA. E a IA também pode ter um papel considerável na facilitação e promoção, inclusive, de metodologias ativas. Quais são as preocupações que, de uma forma geral, eu, em atividades de formação, em diálogos com colegas e de algumas leituras também, naturalmente, que faço, encontro que pairam sobre o universo da educação? O viés algoritmo. Nós temos os principais chatbots, surgiu um estudo de 2024 que fazia essa relação, indicando que os principais chatbots, 93% dos seus bancos de dados são bancos de dados que vêm da América do Norte e do continente europeu. Então vejam como o domínio de conteúdos tem um viés cultural muito significativo dessas regiões. Então isso pode, entre outros elementos, trazer alguns viés em contribuições das ferramentas de IA. Há uma preocupação grande quanto à privacidade e segurança dos dados. Temos aí a decorrer no Brasil alguns processos na área jurídica de grande preocupação em relação a esse domínio, não só na produção científica, mas também na parte das redes sociais e das grandes empresas. O STF está aí em mãos, inclusive com uma revisão de alguma legislação que já perdurava há muito tempo no Brasil e que hoje está a ser considerada inconstitucional. Então, há um fortíssimo debate em relação a esses aspectos. A Europa tem tido uma grande regulamentação nessa matéria, até se avançando como pioneira na regulação de algumas áreas da inteligência artificial. Dependência excessiva da tecnologia, pessoas que hoje quase que depositam todas as suas tarefas ou delegam as suas tarefas na IA. Eu acho que nós temos de ter cuidado com aquilo que transferimos para a IA. A IA, ela deverá ser também para os professores uma ferramenta de apoio complementar e não de transferir para a IA tarefas que são do professor. A falta de interação humana, que as pessoas deixam de dialogar entre si. Claro que uma das grandes vantagens
Eu lembro sempre das palavras do professor, tentar lembrar o nome dele, professor da Universidade de Lisboa, prestigiado académico, bom, agora acho que é António Nova, que ele sempre fala da necessidade da formação do professor se constituir num permanente diálogo e troca entre os professores. Ele fala, inclusive, da formação dos professores como a escola de formação dos próprios professores, um espaço que os professores possam ter essas interações entre si. Então, essa interação humana, no caso, entre profissionais, é fundamental. Há questionamentos sobre o papel dos professores, se os professores vão ser substituídos, alguns alarmes que surgem em alguns momentos, município A, estado B, vai substituir os professores por chatbots, não é? Às vezes são notícias que em algumas situações, pelo que eu percebo, são muito tendenciosas, que causam grande impacto, trabalham mais no título para dar engajamento do que propriamente um esclarecimento. Em algumas situações que nós vamos verificar o que essas estruturas de secretarias estaduais e municipais tentam fazer, não é uma substituição do professor, é otimizar tarefas que são muito rotineiras do professor para otimizar e o seu tempo, libertando o professor para tarefas de maior criatividade, de maior relação interpessoal e de acompanhamento com os alunos. Então, aquelas tarefas que são repetitivas, que em algumas situações mudam pequenos aspectos, a IA pode não substituir o professor, mas ter uma dimensão de construção propositiva para o professor, para que depois o professor não tenha mais do que uma tarefa de análise, verificação, ao invés de fazer toda a construção. No entanto, a palavra final, digamos assim, vai ser do professor na verificação desses materiais. Lá está, como eu referia no início, a questão da curadoria desses materiais. Então, alguns cuidados, às vezes também com informações que aparecem, que nos dá uma perspectiva de que o papel do professor vai ser minimizado. Nós já vivemos muitas transformações tecnológicas na história e sempre eu me lembro de se associar um discurso, às vezes um pouco apocalíptico, quanto ao papel do professor. Isso não aconteceu. É verdade também que a inteligência artificial tem características de transformação tecnológica que são diferentes de outros momentos de inovação tecnológica por esse mundo, mas existem dimensões da atuação nossa, enquanto professores, que vão permanecer, e eu acho que é esse equilíbrio, essa capacidade magistral de nos assumirmos cada vez mais como maestros, que vai auxiliar esta plena junção entre tecnologia e pedagogia. E um receio enorme, que é o receio muitas vezes associado a plágio, só que são características um pouco diferentes, mas eu vou deixar o termo plágio aí, de os alunos não terem mais uma taxa de esforço para a realização das suas tarefas e de pedirem recursos de inteligência artificial para que o façam. Bom, eu acho que esse receio é um receio que não é novo. Quando nós tivemos o surgimento dos motores de busca, como a Google e outros, que facilmente identificavam outros trabalhos, eu lembro de muitos colegas professores na educação básica e no ensino superior que viviam aterrorizados com o facto de não saberem se aquele trabalho tinha sido produzido com plágio através da consulta de outros materiais. E nós, muito pouca coisa em algumas áreas de ensino fizemos para transformar isso. Continuamos a fazer propostas de produção de trabalhos que facilmente alguém, se não for supervisionado de modo presencial, pode se apropriar indevidamente desses materiais. É verdade que temos ferramentas que nos auxiliam na detecção do plágio, mas com IA o processo vai ser mais complexo de fazer, por muito que existam também ferramentas que identificam a probabilidade, ou a probabilidade de ter sido feito por uma IA ou não estarem disponíveis, elas têm, em muitas situações, diagnósticos de falso positivo e de falso negativo, e eu acho que é uma guerra que vamos perder. Nós temos que, de facto, pensar, como noutros momentos da vida dos professores tivemos que pensar,
em analisar o modo como fazemos a avaliação dos nossos alunos, que tipo de avaliação nós queremos produzir e se é uma avaliação mais individual, mais individualizada ou com outro tipo de análise, com outro tipo de proposta de resolução de problemas. Então, isso não é novo, mas eu sei, e por isso eu fiz esse registro aí nesse slide, que é uma das principais preocupações que a IA coloca na área da educação. Temos muitas contribuições, nomeadamente da Unesco, que nos colocam reflexões e algumas pistas quanto ao uso ético da IA. Então, isso é algo extremamente importante. É talvez um dos aspectos que eu considero mais fundamentais na parte que diz respeito à formação em tecnologias educativas nos dias de hoje, é a dimensão comportamental para o uso da tecnologia e aqui, na IA, sem dúvida, a questão da ética. Nós precisamos de uma educação tecnológica que incorpore essas dimensões, que mostre como a IA deve ser utilizada mais para a promoção do diálogo social e para a deliberação ética, uma IA que deve preservar dignidade e autonomias humanas, que deve de promover um ensino qualificado, mas um ensino que continua a desenvolver o pensamento crítico, trazer novas competências que sejam alinhadas com competências para o futuro, competências para o domínio de tecnologias e um sentido crítico da sua utilização, mas isso deve ser feito com a implementação de políticas educacionais que continuam, em alguns momentos, a privilegiar mais a parte mais hard do que a parte mais soft. Né? Eu acompanho algumas iniciativas de alguns estados e vejo que esta dimensão de formação comportamental e de educação tecnológica ainda não tem o protagonismo que deveria ter. E quando procuro também olhar para alguns projetos político-pedagógicos, algumas modalidades de formação que estão disponíveis, este elemento surge com menos frequência nos espaços que eu participo. Bom, outro elemento que eu queria aqui também registar, né, não podia deixar de colocar, muito bem, e professor Miguel, o que é que faz com esse universo para tentar também se constituir como um maestro que articula essas ferramentas tecnológicas e que transforma esses diferentes recursos em, digamos, numa orquestra. Olha, há várias coisas que eu tenho vindo a fazer, tentei só sistematizar aí. Eu gosto muito de utilizar chatbots, nomeadamente, para criar glossários de termos. Eu considero que nas áreas onde eu atuo é uma questão importante de rapidamente se construir um universo de vocabulários que nos possam ajudar a apresentar temáticas, a poder estabelecer diálogos, a poder interpretar facilmente documentos naquela área. Então, utilizo muito nessa perspectiva. Trabalho também muito com a criação de estudos de caso que são elaborados e que eu solicito através de uma prompt, às vezes um pouco mais extensa. Daqui a instante vou trazer algumas imagens que mostram isso. Casos com personagens, com contextos, com situações muito localizadas e principalmente que não tenham uma resolução, né? Que sejam casos que provoquem discussões, ponderações, criem para a sua tomada de resolução cenários. Só que a produção desses casos, com o apoio de um chatbot, é muito fácil de acontecer e traz contribuições muito significativas para a sala de aula, para um universo que não é um universo apenas de aplicar um conhecimento, é um universo que leva a uma discussão, muitas vezes até à integração de conhecimentos multidisciplinares, e aí a IA e os mais diversos chatbots, Copilot, Gemini, Cloud, DeepSeek, ChatGPT, podem ter contribuições muito importantes.
Também utilizo com frequência IA para a construção de mapas mentais. Mapas mentais são elementos visuais que considero de uma forte contribuição, não só para, muitas vezes, eu estar a atuar no processo de ensino, mas também para os próprios alunos. Não é? Então, a característica visual dos mapas mentais promove muito essas dimensões. Sem dúvida, em alguns momentos para resumo de textos, organização de tópicos para slides, na área da pesquisa, que é uma área em que eu tenho uma atuação muito considerável, auxilia-me como outros repositórios e outros bancos de dados bibliográficos não o fazem com maior eficiência e maior rapidez na construção de recursos. Dê-me só um instante, por favor. Bom, peço desculpa. Para além disso, também utilizo muito os chatbots para a criação de algumas imagens, se bem que algumas ferramentas que eu utilizo já têm um banco de imagens livre, então talvez utilize com menos frequência. Produção de atividades de avaliação, não é? Nomeadamente se forem questões de escolha múltipla, facilmente isso é possível de ser realizado. E olhem o interessante, eu utilizo os chatbots para trabalhar com orientação académica, para ajudar os meus alunos a tomarem decisões em algumas das suas trajetórias. Então, analiso alguns dos seus trabalhos, dou feedbacks. Claro que é a IA que faz a avaliação e a orientação dos meus alunos, de modo algum. A IA tem esse apoio de me ajudar, mas quem faz a leitura de todos os documentos e quem faz a leitura de todas as contribuições da IA sou eu, e principalmente quem toma a decisão sou eu. Então a IA não toma nenhuma decisão por mim. Eu não delego a tomada de decisão e um parecer final de nenhuma atividade numa ferramenta de IA. Agora, a construção do processo com a participação da IA torna o processo mais rápido, muito mais rápido, sem qualquer dúvida. Não é? A IA dá sempre boas contribuições? Nem sempre. Existem situações de contexto, existem situações de processo que eu conheço e que a IA não tem essa sensibilidade para a realizar. Ou, muitas vezes, sou eu que corrijo a IA, que a própria IA tem viés que considera alguns elementos como corretos e, na realidade, não estão tão corretos como isso. E aí, nesse processo, como é que eu faço? Eu retiro da IA e faço uma correção? Não, eu faço uma correção na própria IA, dando uma instrução para a IA que não está correta, para que a IA faça um ajuste no seu algoritmo futuro e no futuro, pelo menos nessa situação, já esteja mais preparada para fazer essa contribuição e não cometa esse erro e comete vários erros. Então, com esse processo em que eu tento me constituir também como um maestro e articular as várias tecnologias para a minha prática de ensino, o que é que eu vejo hoje que eu estou a ganhar com esse processo? Olha, a IA permite-me criar mais recursos em menos tempo. Não é? Então, essa produtividade na criação de recursos é bastante visível. A IA permite-me avaliar mais trabalhos de alunos. Em alguns trabalhos eu construo indicadores, né? Olha, eu peço que faças uma análise desta produção, considerando estes 10 indicadores e eu dou uma descrição do que é que deve ser considerado em cada indicador. Né? Então, a IA faz-me essa análise, dá-me essa contribuição e eu peço também já um parecer. E, professor Miguel, você depois copia esse parecer e manda para o seu aluno? Não, eu vou ler esse parecer, vou corrigir, vou adaptar alguns termos, vou inserir mais alguns elementos que eu conheço do trabalho do aluno. Mas essa taxa de esforço, ela reduziu muito significativamente. A IA pode contribuir para organizar slides, muito. Hoje, quando eu preciso de organizar slides, muito mais facilmente. Professor Miguel, você utiliza o Gama e dá lá uma instrução para que o Gama construa os seus slides. Já fiz isso várias vezes, mas na maior parte das vezes eu uso a IA não para a construção maioritária dos slides. Eu uso a IA
para me construir, a partir de textos que eu tenho de referência, resumos, e para que transforme esses resumos em tópicos para que facilmente inclua num slide. Não é? Vamos imaginar uma coisa bem prática. Eu fiz uma leitura de um relatório de uma organização internacional sobre o uso de inteligência artificial na educação e eu queria trazer para vós esse relatório, as principais conclusões do relatório. Naturalmente fiz, em primeiro lugar, uma leitura do relatório, né? A gente tem que fazer a leitura na mesma dos documentos. Se não fazemos essas leituras plenas, estamos-nos a enganar, estamos a assumir como conhecedores de uma informação, mas entramos naquilo que Carlos, um autor americano, fala da geração dos superficiais, ficamos pela superficialidade, então naturalmente que eu leio o documento e depois há um momento em que por uma questão de economia do tempo eu tenho que na apresentação colocar os dados principais. Então sim, eu uso os chatbots para os quais eu faço o upload desse arquivo e peço para me fazer uma síntese em 10 pontos e que cada ponto seja muito breve para colocar em slides. Às vezes os 10 pontos não são aqueles que eu esperaria, eu vou corrijo, mas então é essencialmente nesse caso que eu uso o IA para a organização dos slides, porque, na minha perspectiva, uma construção plena de ferramentas como o Gama, APP e outras, não vão ao detalhe do que eu quero para algumas apresentações. Claro que se for algo bem mais simples, só de uma sensibilização para uma temática, ótimo. Mas, professor Miguel, não é verdade que essas ferramentas também produzem apresentações com base em arquivos? Sim. Então, nesses casos, sim. Quando eu quero utilizar uma ferramenta de inteligência artificial para ser mais produtivo na minha atividade docente, a melhor forma é essa. Não é de fazer uma prompt e de se esperar a entrega dos slides. É de enviar esse arquivo, desse relatório da Organização Internacional e pedir, com base naquele documento, para que seja elaborada uma apresentação. Então, nesse caso, o grau de concretização e o grau de eficiência que a IA tem é melhor, sim. Só para fazer essa explanação aí em relação aos slides. A IA possibilita que eu oriente mais alunos, a IA permite que eu me atualize mais rapidamente, esta perspectiva da formação é muito importante. Eu julgo que me ajuda a melhorar a comunicação, porque muitas vezes me dá ótimas contribuições e ajuda-me com insights. Há momentos na nossa vida docente, né, para quem está a acompanhar e é docente, ou quem vai acompanhar, em que nós nos sentimos no momento aqui da tela branca, né, de uma apresentação em branco, de uma folha em branco. Então, esses momentos, a IA é muito propositiva. É? Olha, eu preciso de realizar algo neste género, quero com estas características, mas não sei por onde começar. Bom, a IA vai dar essas contribuições e aí os chatbots são ótimos desbloqueadores e isso é uma das áreas em que, de facto, eu também utilizo. Utilizo várias ferramentas, né? Estão aqui alguns exemplos e vou aqui continuar para falar um pouquinho sobre os chatbots. Vou passar de uma forma mais leve, depois eu partilho convosco os slides. Então, todos nós sabemos já o que são chatbots, fazem parte da nossa vida, mas na educação eles podem ser utilizados para diferentes fins, como atendimento aos alunos, suporte pedagógico, personalizar a aprendizagem, automatizar algumas tarefas. Temos aí vários, né, são mais populares, ChatGPT, Gemini, Copilot, Cloud, DeepSeek, enfim, temos aí muitas soluções e os chatbots eles já estão presentes há muito tempo na nossa vida, nos mais diversos setores de atividade, mas eu vou fazer aqui algumas referências de como esses chatbots nos podem ser úteis como suporte na educação e na aprendizagem. Existem perigos nesses chatbots? Sim, já falei um pouco sobre esses aspectos de um modo geral em relação à IA e, de modo particular, em relação aos chatbots, nós também temos alguns problemas de viés, discriminação, enfim, outros que eu sinalizo aí para vós e por isso é importante nós estarmos atentos em relação a esse aspecto. Como é que eles nos podem ajudar a nós, professores, a nós que queremos ser maestros perante uma orquestra diversa, diferentes alunos, diferentes contextos, diferentes conteúdos, diferentes recursos tecnológicos e, no final,
como, com esse papel, conseguirmos que a orquestra funcione em perfeita harmonia. Olhem, a inteligência artificial, nomeadamente através dos chatbots, podem nos auxiliar a gerar materiais didáticos, estimular a criatividade, no planejamento, no estímulo ao debate, na realização de avaliações e de testes, para motivar e envolver os alunos. Como assim? Olha, muitas situações eu quero criar atividades, os tais estudos de caso, e às vezes eu quero que os estudos de caso tenham situações diferentes. E a IA vai-me sugerir quantas vezes eu indicar que não estou satisfeito com a proposta, novas propostas. Então isso é muito interessante porque eu vou conseguir ter mais produtividade para a produção desses recursos. E, principalmente, nessas situações, estimular mais o debate, mais a reflexão. Quando eu quero fazer um planejamento, e um planejamento que é, como eu digo, um planeamento fechado, que tem uma determinada estrutura, que mensalmente ou semestralmente me pedem planos de ensino, e que os planos de ensino vão ter a mesma estrutura, e que eu tenho algo já preparado, quero apenas converter para uma pequena adaptação, bom, a IA faz-me isso em segundos. Não é? Então, eu não preciso mais de dedicar tempo a uma tarefa repetitiva de preenchimento de modelos que são semelhantes e que a IA me pode auxiliar com algumas orientações naquilo que é necessário adaptar para o novo período. Não é? Então, isso é fundamental e é uma ajuda extremamente relevante. E como pode ajudar os próprios alunos? Bom, na revisão de textos, há dias faziam uma seguinte pergunta. Bom, Miguel, se o aluno fizer uma revisão do texto que ele já enviou o texto correto, será que ele vai apreender corretamente a língua? Bom, há esse risco? Há esse risco. Não é? Mas esse risco não é um risco novo da IA. Outras ferramentas já permitiam que isso acontecesse e que o aluno pudesse não apreender as questões da língua, do domínio da língua, da gramática, etc. Mas depende da forma como ele utiliza. Se ele utilizar um chatbot para fazer uma revisão do texto, ele pode pedir, e aí está o nosso papel enquanto professores, enquanto maestros, de, olha, tu podes usar uma IA para te corrigir o texto, mas podes usar uma IA de uma forma que te corrige e te explica porque é que corrige o texto. Então, a organização, por exemplo, de prompts ou das ferramentas que nós escolhemos, porque existem ferramentas que não fazem correção imediata do texto, mas sim dão uma proposta que depois tem que ser aceita pelo usuário, se aceita ou não aceita aquela proposta. Nessas situações, além da revisão, há uma revisão feita com um contexto e com uma justificativa que mostra o porquê de ter mudado um verbo, ter alterado algo na construção da frase, de algum complemento, etc. Então, isso é importante. E aí, vejam como é importante o papel do professor. Né? Então, nós precisamos também de pensar, há dias eu falava com colegas de uma Direção Regional de Educação, aqui do Rio Grande do Norte, no momento eu estou no Rio Grande do Norte, sobre esse papel, de pensarmos também em iniciativas para sairmos, não de abandonar, mas para além do foco de atuarmos com a formação de professores, precisamos também de pensar a atuação da formação dos próprios alunos, não é? Que não é novo também, é um elemento que não é novo. Há muito tempo que eu vivo preocupado com esse aspecto de que é necessário também formar os alunos para escolherem boas ferramentas tecnológicas para a sua aprendizagem e hoje com a IA do mesmo modo. Então, os alunos podem pedir à IA para gerar exemplos práticos e exercícios que às vezes facilitam a sua compreensão de processos, de se prepararem para exames, pegando em exames anteriores e pedir para replicar outras perguntas, esclarecer, desenvolvimento de processos criativos, para melhorar a sua comunicação escrita, para quebrar os seus bloqueios, para praticar idiomas, enfim, podia a lista ser bem mais longa. Pronto, vou passar um pouco rápido aqui também, mas estas prompts, elas são instruções para direcionar uma resposta, uma criação e uma atividade, mas são fundamentais
para a qualidade da resposta. Não? Boas prompts vão resultar em boas entregas, más prompts vão resultar em más entregas. E porquê é que a prompt é assim tão importante? Porque aí algo que faz é entregar algo com base numa probabilidade. Não é? O chatbot vai analisar a minha pergunta e, com os elementos que constituem a minha pergunta, vai considerar que a resposta mais adequada, em pouco tempo, será aquela. Então, quanto mais elementos, quanto mais dados eu der, melhor. Ou se eu der um modelo, né? Eu posso pedir para construir um plano de aula, mas eu dou um modelo do plano de aula. Eu posso construir para elaborar uma atividade, mas eu dou uma lista, dou o projeto pedagógico da escola. Eu dou um documento de matriz curricular. Então, todos esses aspectos são importantes para que a prompt dê uma melhor entrega. Né? A IA, ela prevê. Né? A IA, ela prevê com base num algoritmo. Então, quanto melhor for a informação para essa previsão, melhor vai ser a qualidade desse resultado. Nesse sentido, é importante na prompt, às vezes, indicar os papéis que nós queremos que a IA assuma, se for uma IA mais genérica, o contexto, a clareza e precisão, qual é o público-alvo daquele produto que pretendemos, quais os procedimentos para realizar, qual é o resultado final, qual é o formato, se é em tabela, se é em quadro, se é em pontos, se é em texto. Então, são alguns dos elementos que devemos considerar na redação de uma prompt, né? Aqui, tipo, qual é o contexto? É para a educação básica, para a disciplina de matemática, para a geografia, história, geografia, para que tipo de alunos, como é que vai ser produzido, enfim. Então, são considerações importantes. Como é que eu uso os chatbots? Como eu disse há pouco, para criar estudos de caso, bancos de questões, tópicos, às vezes, para construir infográficos. Temos também já ferramentas de IA para a construção de infográficos, mas eu continuo ainda muito a usar os chatbots e depois alimento alguns infográficos, criar os glossários de termos. Bom, e estou aqui também a controlar o nosso horário, para conseguir aqui cumprir o nosso horário, vamos conhecer aqui alguns exemplos que depois eu posso partilhar convosco. O que é que está aqui? O que está aqui é um exemplo de uma prompt que eu faço para uma disciplina que, neste caso, eu vou aqui colocar. É uma disciplina que eu ministro de Relações Internacionais. Eu quero que assumas o papel de um professor criativo na área de Relações Internacionais. Apresenta uma atividade de debate sobre o Conselho de Segurança das Nações Unidas, um tema agora também muito em voga aí, que se dirige a estudantes do curso de graduação de Administração Pública. Então, estou aqui a apresentar o contexto e o perfil dos destinatários. A atividade deve ser apresentada com uma linguagem com rigor académico, que estou a apresentar o tipo de termos. A atividade deverá promover um debate em grupos, aqui tem a ver com os procedimentos. Apresenta a atividade com elementos e informações que sejam consideradas como grandes problemáticas do Conselho de Segurança e em temas que envolvam profundas análises no âmbito das relações internacionais. A atividade deve ser baseada em estratégias associadas às metodologias ativas de ensino e de aprendizagem. Então, eu recorro muito à IA para este tipo de casos e que depois resulta em diálogos muito profícuos em contexto de sala de aula. Então, aqui é já a concretização, né? O chat GPT apresenta o título da atividade, o objetivo, os procedimentos, como é que vai ser a preparação. Eu disse que era em grupos, já começa aqui a dar orientações para a constituição dos grupos, atribuir a cada grupo um tópico e traz aqui alguns tópicos que ele considerou naquele momento que eram sensíveis para o Conselho de Segurança, falta de representatividade regional, critérios de interesse entre os membros permanentes, não é? Quem acompanha estas temáticas sabe que é um dos principais desafios hoje nas Nações Unidas e no Conselho de Segurança. Estão aí bem visíveis casos, principalmente entre a guerra da Rússia e da Ucrânia, que mostra o que está aqui. Então, houve uma primeira proposição, não vou entrar agora na questão aqui do mérito de alguns tópicos que estão, não é? Porque é uma disciplina muito específica, mas a gente entende que uma parte considerável das contribuições são válidas, não é? Então, isso é muito interessante para nós e vai-nos otimizar o nosso tempo. Mas há um elemento que eu quero chamar a vossa atenção. Em algumas situações, eu peço aos chatbots
para que me auxiliem na criação de atividades de avaliação, mesmo que sejam avaliações formativas. E aqui eu fiz uma pergunta, quero que agora que cries 4 perguntas de escolha múltipla sobre a comunidade de países de língua portuguesa. As perguntas devem ter 4 opções de resposta, sendo uma delas correta. E quando eu fiz aqui essa proposta, houve uma pergunta que o ChatGPT me construiu: qual país não faz parte da CPLP? E estavam como opções de resposta Angola, Timor-Leste, Guiné-Bissau e Moçambique. E para o ChatGPT, Moçambique não era a resposta correta, ou seja, não era membro da CPLP. Está errado. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um claro problema de uma IA que não tem um domínio de conhecimento sobre esta matéria. E agora eu vou resgatar aquilo que eu vos disse lá no início. De 93% dos chatbots, eles têm como bancos de dados informações que vêm da Europa e do continente, da parte norte do continente americano. Então, nós estamos aqui a falar de uma estrutura internacional que, na sua maioria, incorpora países africanos. Com exceções, claro. E a IA cometeu esse erro. Então, nós precisamos de ter esse cuidado, e é aqui que o nosso papel enquanto maestro, que coordena essa orquestra de múltiplos instrumentos, temos que estar atentos, porque se um dos instrumentos, de facto, sair do ritmo ou não cumprir o que está na pauta, somos nós que temos esse papel de curadoria em relação a tudo mais. Então, isso significa que o nosso papel enquanto professor não é abandonado, né? E outro aspecto, eu consigo perceber que é importante também nós nos assumirmos como maestros numa área em que nós dominamos. Então, se eu não tenho propriedade, se eu não tenho conhecimento sobre este conteúdo ou um outro conteúdo de geografia, de química, de sociologia, eu não vou conseguir fazer esse trabalho de curadoria. Então, a melhor forma de termos um retorno e uma maior produtividade no uso da inteligência artificial no contexto de ensino é de utilizarmos numa área que nós dominamos, ou que temos a maior parte de conhecimento, né? Porque sem isso fica, de facto, difícil fazermos esse trabalho de curadoria. Outro elemento que muitas vezes é importante e que eu gosto de trabalhar com os chatbots é pedir para que me apresente informações de uma forma visual diferente, né? Então, aqui, uma forma visual de quadro que às vezes ajuda a transmitir também a minha informação. Há instantes eu coloquei lá atrás que a IA eu consideraria que me ajudava no meu processo de comunicação. Então, às vezes, é um auxílio no processo de comunicação na criação de elementos visuais que ajudem, não é? Uma tabela, um quadro, um gráfico, um infográfico e por aí fora, não é? Às vezes, na criação também de algumas imagens, não é? Que possam dar um sentido interpretativo diferente e que, de outros casos, eu teria maior dificuldade em construir essas imagens. E neste momento aqui está um exemplo de uma prompt que depois também posso partilhar com a organização do evento, com o professor João, nomeadamente, com a colega, e depois poderão ver os slides. Quero que apresentes, que assumas o papel do professor na área de comportamento organizacional e que deixes feedback sobre as experiências de aprendizagem e sempre focado em motivar os alunos. Estas orientações que eu coloco aqui são orientações para nós percebermos como a IA, mais do que indicar está correto, está incorreto, possa ter uma proposição didática que motive o próprio aluno. Isso é extremamente importante. Ter uma visão, por exemplo, sobre o erro, de uma perspectiva de o erro ser um ponto de partida para uma aprendizagem. Então, nós podemos também direcionar os chatbots para esse papel. E isso pode ser um elemento interessante para a aprendizagem do aluno. Outro elemento que eu às vezes faço é que eu organizo prompts e partilho essas prompts com os meus alunos. Porquê?
porque eu sei que uma prompt bem elaborada vai dar um feedback melhor, mais instrutivo, mais didático para os próprios alunos. Eu estou a fazer esta referência porquê? Porque em algumas situações parece que existe uma barreira, não é? O eixo do bem, o eixo do mal, o professor que não quer que o aluno utilize, o professor que quer supervisionar para ver se o aluno usou. Eu acho que o nosso sentido é um sentido de fazer de construir em parceria, né? Em algumas atividades, eu pergunto aos meus alunos, já verificaste com aquela prompt como é que está esse processo? Já está garantido que já cumpriste esses critérios? Já, professor, eu já verifiquei, agora quero uma outra ajuda. É uma ajuda que a IA não vai fazer. Aqui é uma elaboração de tópicos para construção de slides, como eu referi há pouco. Aqui é a elaboração de um resumo, né? Vou deixar depois os slides para vós. Aqui é a construção de um caso prático com base numa teoria de gestão comportamental, que eu depois queria organizar nas minhas aulas para apresentar para os alunos. Então vejam que aqui sim estão tópicos para slides, né? Fatores de higiene, fatores motivacionais, trata-se de uma teoria motivacional de Frederick Esbert. Então vem aqui uns tópicos que depois eu coloco apenas estes tópicos só no slide, e mesmo assim, em algumas situações ainda faço algumas revisões. Mas esta é uma forma que muitas vezes eu utilizo porque considero mais adequada. Um outro aspecto aqui é que está relacionado com a utilização de chatbots que apresentam fontes. Né? Quais os chatbots que nós vamos usar? Bom, depende do que nós pretendemos, mas em algumas situações existem chatbots que nos apresentam quais são as fontes. Né? E aqui, no caso, eu utilizei o Copilot para mostrar que, em relação à tarefa que eu solicitei, é possível que o chatbot me indique quais são as fontes que ele utilizou para a construção aqui desta proposta, que era uma proposta que pretendia a construção de alguns tópicos sobre liderança. Bom, peço desculpa aqui, foi só para dar aqui também uma informação. Muito bem. E aqui neste caso, é mais um caso de uma imagem do Copilot que, por exemplo, me vai ajudar na concretização de uma tarefa que para mim e para os meus alunos é uma tarefa que sempre leva algum tempo, que é, por exemplo, da organização das referências bibliográficas, não é? O cumprimento das normas científicas, da APA, da ABNT. Então, lá atrás eu falei de ser mais produtivo também com esses elementos. Aqui é um exemplo que depois fica aí registado também no slide para vocês possam visualizar. Um aspecto também que eu quero aqui deixar um registro é de que este fenómeno global da utilização da inteligência artificial, e já me estou aqui a encaminhar para o final, como reflexão, é de que nós precisamos de considerar que, a par do fenómeno tecnológico, nós temos um fenómeno de lideranças internacionais e de protagonismo internacional que não podemos descuidar. Ou seja, nós temos níveis diferentes de democracia pelo mundo, temos visões também quanto ao papel da tecnologia. Existe um livro que eu li já há alguns anos, que é muito interessante, que é Como Morrem as Democracias, e pode parecer assim meio inoportuno estar a fazer essa referência aqui no dia de hoje, mas não considero de todo, porque nós estamos a falar com tecnologia, que é tecnologia que, mais do que trazer inovação e um novo papel, um novo protagonismo ao professor, é uma tecnologia que traz também poder. Poder para dentro da sala de aula, poder para dentro das instituições. Então é importante, nesse universo, nós termos um olhar zeloso e atento quanto ao que os vários movimentos
democráticos, como nós desejamos, e pelo mundo fora, estão institucionalizados, porque isso é muito, reflete muito, e eu acho que vai ter um papel importante na forma como se desenvolverá e se consolidará a inteligência artificial nos vários cenários. Não trouxe aqui para vós, mas depois, se alguém tiver interesse, poderá me contactar e eu partilho. Existem aí algumas reflexões que mostram como nós temos um conjunto de países considerados países que estão mais focados no entusiasmo e em irem na crista da onda do que a IA pode estar a trazer para a indústria e para as mais diversas áreas da sociedade. E existem outros países que não descuidam naturalmente esse potencial e fazem até grandes investimentos, mas são também muito preocupados com as questões de regulação. A Europa tem estado, nos últimos tempos, mais centrada nisso. Mas a Europa não quer se desenvolver com IA, não quer ser inovadora? Claro que sim, e tem projetos muito importantes nessa área. Mas existem outros países classificados num relatório recente como os países emergentes. O Brasil está lá o Brasil, está lá o México, está lá a Índia, estão lá outros países que não estão ainda tão focados com a preocupação da regulação e estão mais se deixando ir na crista da onda. Não é bem verdade que nós vimos aí alguns momentos que o Brasil está atravessado, debates aí muito consideráveis, mas eu finalizo aqui com esta imagem, deixando essa reflexão que nós, enquanto profissionais de educação, enquanto profissionais que nos queremos constituir como maestros que combinam metodologias, tecnologias, dificuldades de aprendizagem, interesses, motivações diferentes, não podemos deixar de olhar também fora da nossa sala de aula, fora da nossa universidade, e olhar para um mundo que ainda tem sérias dúvidas no forma como vai fazer uma utilização profícua e da IA para o bem, como nós queremos. E a IA para o bem, na área da educação, é a IA que vem auxiliar o professor, sendo mais produtivo, mais criativo, e vem trazer para os alunos melhores e mais qualificadas aprendizagens, e vem trazer para as secretarias municipais, para as secretarias estaduais, para os ministérios da educação, para os sistemas educativos, melhores resultados, maior desenvolvimento humano. Então, isso só acontecerá, no meu ponto de vista, se nós estivermos atentos para a organização política que existe por esse mundo fora, que faça, de facto, uma boa utilização da inteligência artificial. Termino aqui a minha apresentação, deixo um espaço para alguma questão que queiram colocar, partilharei posteriormente os slides e, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui no simpósio, no 10º simpósio, a celebração aqui da primeira década do simpósio. Obrigado. Professor Miguel, muito, muito, muito obrigada. Primeiro, por estar conosco nesta manhã, abrilhantando o nosso evento. Também agradeço muito a sua fala. Ela, na verdade, ela vem corroborar o que temos falado, né, no início desse simpósio, sobre a importância da cidadania digital, né, de nós, como cidadãos, também entendermos o nosso papel diante das questões políticas relacionadas, né, a para o bem. Muito, muito, muito obrigada. Temos aqui 2 perguntas, mas como o tempo está realmente já extrapolado, eu vou, por ordem de chegada, eu vou pegar uma pergunta que ela é da Elan Souza. Ela fala que é doutoranda da Universidade Federal do Paraná, e ela pergunta: em sua perspectiva, a inteligência artificial representa um desafio para a pós-graduação stricto sensu? Representa um desafio enorme, com muitas oportunidades, com muitas vantagens de nos tornar pesquisadores mais eficientes, mais produtivos, mais criativos, nos concentrando em elementos fundamentais e deixando para a IA tarefas que possam ser mais rotineiras. Pode trazer contribuições enormes
para a fase inicial em que queremos insights para a nossa pesquisa, para a revisão de elementos estruturantes da nossa pesquisa, se a nossa problemática está bem redigida, se os nossos objetivos estão dialogando com a problemática, se eventualmente pode nos ajudar a detectar autores de referência na área que possam ser desconhecidos por nós, de lá na frente, na análise dos dados, até fazer uma contribuição para dar ajuda, por exemplo, até na análise de conteúdo, enfim, muitas contribuições, há muito para fazer nesse sentido. É necessário que quem está na pós-graduação, professores, alunos, possam conhecer. Temos aí coisas muito interessantes que podem dar contribuições. Eu vou deixar aqui no chat um Instagram, onde regularmente eu divulgo atividades de formação que faço. Todos os meses estou a trabalhar com ferramentas, e maioritariamente de IA, para a pós-graduação. Então fica aí também a minha contribuição. Mas sim, Ellen, obrigado. É um enorme desafio, e um desafio que nos traz muitas vantagens. Então vale a pena conhecer o que está por aí. O professor João também tem feito muitas contribuições. O canal do YouTube do professor João é um portfólio enorme de conhecimento, mas deixo aí também essa minha contribuição que eu faço com alguma regularidade. Pronto, professor, acabei de colocar no chat, já apareceu para vocês? Coloquei lá no chat também o endereço do Instagram do Dicas Pesquisas do professor Miguel. Eu sigo e super recomendo, material de excelente qualidade. Vou só ler um comentário para a gente poder concluir, tá bom, professor? A Jane, ela fala uma coisa que eu acho que muitos de nós aqui também compartilham, que a gente sente um certo preconceito por parte dos colegas professores quando deixa claro que tinha usado IA na produção de alguma atividade, né? No caso aqui, eu creio que ela está falando das atividades do dia a dia, que vão, na verdade, save time, né? Ajudar em economizar tempo desse professor, né? Então, é um comentário, se o senhor quiser concluir com esse comentário. Concluo. Jenny, muito obrigado pelo comentário, muito bem, muito oportuno. Eu vou dizer o que é que eu faço para os meus alunos e para os meus colegas. Quando eu produzo algo, eu produzo muitas coisas com o apoio do IA, eu não deixo que descubram, eu já anuncio, digo aos meus alunos, atividade produzida com o apoio do IA, caso produzido com o apoio do IA. E quando vou para uma reunião e produzo algo, também já digo que foi produzido com IA e que foi revisado por mim. Então é importante nós passarmos a ser transparentes. Eu acho que não tem problema nenhum. Talvez em alguns casos vá criar ainda aí alguma resistência, exista essa perspectiva de preconceito, acho que foi o termo que usou, foi preconceito, mas é de um modo transparente que eu acho que nós vamos combatendo esse papel. Então, eu não quero colocar nada para debaixo do tapete. Sim, eu produzi com IA, mas o que está aí foi validado por mim. E serve para os alunos e serve para os meus colegas professores. Eu acho que é um pouco nessa trajetória que nós vamos desmistificando e tornando a IA mais natural nas nossas vidas. Perfeito. Professor, muito obrigada pela sua participação. Convido que continue conosco assistindo as próximas palestras. E agradeço em nome de João Batista. Obrigado. Muito obrigado. Bom evento para todos nós. Obrigado. Muito obrigada, professor. Obrigado.